Meus caros amigos, amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, estamos começando a nossa Escola da Fé de hoje com muita alegria. Vamos começar rezando, vamos continuar... Com licença, professor. Você vai me desculpar, professor, mas hoje o senhor não vai poder apresentar o programa, não. O que isso? Não vai poder apresentar. Mas já tá tudo... Não, hoje, apresentador, o senhor vai me desculpar, mas o senhor não vai ser hoje, não. Hoje o professor Felipe Aquino, ele é o nosso convidado especial do Escola da Fé. Porque o Escola da Fé está fazendo 15 anos, gente. 15 anos. E o professor Felipe Aquino está completando 65 anos no dia de hoje. Queria que todos que estão aqui no auditório dessem uma salva de palmas. Essa pessoa tão querida de todos nós. Hoje, professor, a gente queria fazer um programa especial, falando um pouco também da sua história, da sua dedicação pela fé, pela igreja. Queria fazer um pouco de história deste programa Escola da Fé, que tem tudo a ver com tudo isso. A gente queria trazer um pedaço da entrevista que o senhor fez, eu fiquei sabendo, com o padre Jonas Abib. Foi esses dias, né? Foi. E nós vamos ver pelo menos uma parte, no total deu 24, 25 minutos, então não vamos guardar uma parte para mais adiante, para o senhor mesmo colocar em outro dia. Mas vamos colocar hoje uma primeira parte, a parte talvez até que fale, né, do senhor com ele, de como que começou essa história. E, enfim, vamos lembrar do primeiro programa. Nossa! Escola da Fé. É mesmo? Vamos ter aqui, inclusive, gente que estava na escola, na escolinha do professor Felipe. Então, olha, vai ser um programa, eu queria convidar você de casa a não perder um só instante, que vai ser realmente algo muito bacana, muito bonito que nós vamos viver na noite de hoje aqui no Escola da Fé, comemoração, repito, de 15 anos de programa e de 65 anos de vida. Eu fiquei sabendo, professor, agora, que o senhor nasceu no dia de São Cleofas. A editora chama Cleofas por causa disso, não? Olha, é uma dessas coincidências de Deus, né? Quando eu fui registrar a editora, há 20 anos atrás, eu ia colocar o nome de São José. Mas na junta comercial já tinha São José, eu não pude colocar. Então eu me lembrei que São Cleofas era irmão de São José, segundo um dado de um historiador judeu do século II, Exegipto. Aí eu coloquei Cleofas. E interessante que quando eu fui ver qual era o dia de Cleofas, era o dia do meu aniversário. O senhor não sabia? Eu não sabia. Que era o dia... Aí, para mim, foi uma 25 de setembro. Foi uma confirmação que Deus queria esse nome. É coisa de Deus. É um daqueles discípulos de Emaús, né? Era um dos discípulos de Emaús. Então. Tem tudo a ver. Professor, a produção correu ali, montou um cenário agora diferente um pouquinho. Não sei. Com tudo preparado. Que lado, que produção? Ele ali ou aqui? Ele ali? Professor, por favor, sente-se. E nós vamos acompanhar já a primeira matéria que a produção do programa do senhor realizou, As Escondidas. Professor, o senhor vai falar de que assunto hoje aqui na Escola da Fé? Eu ia terminar, eu estou tratando da igreja, Una, Santa, Católica e Apostólica. Eu ia terminar a igreja apostólica. Apostólica. Vai ficar... Está seguindo mais ou menos o caminho do Papa Francisco nas catequeses. Mais ou menos. Então, olha, nós vamos ver agora um VT, professor, que conta um pouquinho, né, que faz um pupurri, vamos dizer assim, de algumas escolas da fé que o senhor apresentou. Vamos acompanhar? Vamos ver, vai ser muito bom. Há 15 anos, o professor Felipe Aquino recebeu de seu amigo Monsenhor Jonas Abib um desafio: dar aula na TV, apresentar um programa sobre a doutrina da igreja. Meus amigos da TV Canção Nova, da Rádio Canção Nova, estamos começando um programa novo, como nós anunciamos na quinta-feira passada, a Escola da Fé. Com 30 anos como professor, sem nenhuma formação ou experiência em TV,
o professor Felipe entrou no ar na TV Canção Nova em 1999 e deu início à sua primeira aula na Escola da Fé. Com a promessa de acompanhar os passos do Padre Jonas, o professor se manteve na fé e a compartilhou com milhares de pessoas. A Escola da Fé pôde evangelizar tantas pessoas, vivenciar tantos testemunhos, conversões com suas gotas diárias de fé. Nestes 15 anos, entre aulas, alunos, entrevistas e ensinamentos, o programa não é apenas uma escola onde as pessoas podem aprender toda semana sobre a história e doutrina da Igreja, mas puderam encontrar também mais que um professor, uma pessoa em quem podem confiar, se espelhar, se sentir motivado a conhecer, a crer, ter fé e, acima de tudo, manter viva a nossa Igreja Católica. Então, professor, um filme passou na cabeça do senhor ou não? Passou. Eu vi ali pessoas muito importantes na vida do senhor. Por exemplo, Dom Estevão Bittencourt. Dom Estevão, o núncio apostólico, né, que hoje é o secretário do sínodo da família, né, Dom Baldiceiro. Ele foi nomeado cardeal, né? Ele era o núncio apostólico, agora é cardeal. E é até difícil perguntar ali de tantas pessoas, de tantos programas, mas o senhor tem algum que foi especial, algum programa que marcou o senhor? O do Dom Estevão é um programa muito especial, porque o Dom Estevão ele foi assim um diretor espiritual meu também, meio que ao lado do Padre Jonas durante toda a minha vida, né? Ele mais no lado teológico, o Padre Jonas mais no lado assim pastoral. Para quem não conhece Dom Estevão Bittencourt, ele... Um monge beneditino, né? Ele editava uma revista. Durante 50 anos ele publicou a revista Pergunte e Responderemos. Inclusive o programa que eu faço agora, quarta-feira à tarde, foi inspirado exatamente quando ele morreu, ficou a revista foi interrompida, e eu pedi inclusive autorização aos beneditinos no Rio, tivemos que pedir até ao arcebispo do Rio, para usar o nome no programa Pergunte e Responderemos. Mas tivemos autorização. Dom Estevão Bittencourt, ele foi uma bússola na igreja no Brasil de doutrina. Foi um dos homens mais preparados que eu conheci na história do Brasil. Ele era, para você ter ideia, ele era assessor teológico do cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, que era um homem que tinha 7 cargos no Vaticano, né? Então, Dom Estevão era uma segurança, né? Professor, eu assistindo, você falou do programa Pergunte e Responderemos, eu assisti um pedacinho do programa dessa semana e alguém te perguntou até a respeito disso, como é que faz para ter tanto ensinamento assim, não foi? E como é que começou essa história com o senhor? Oswaldo, eu desde criança fui muito católico, nasci numa família católica, tive um bom catecismo, tive pais que me educaram na fé, tive um colégio salesiano muito bom em Lorena, né? Inclusive o Padre Jonas é de lá, né? Onde eu tive uma formação religiosa muito boa. Depois parei de estudar, muito cedo comecei a ler muitos livros, né? 14, 15 anos. Já sobre a história, a doutrina sempre eu tive da igreja? Muito gosto pelas coisas da igreja, sabe? Sempre tive, né? Então, são 40 anos de estudo, né? Mas, professor, tá aprendendo, né? Eu não sei, eu tinha a sensação de que o senhor percebeu, dentro da renovação carismática católica, o senhor me corrija se eu estiver completamente errado. Não. Mas eu tinha e tenho a sensação, eu queria dizer que quem está em casa, se estiver ouvindo um fundinho musical, eu queria agradecer o Diego, né? Que faz parte dessa surpresa. O professor chegou aqui, olhou, falou, vai ter alguma coisa estranha aí. Foi uma das coisas que a gente não conseguiu esconder do professor desde o início, né? Mas o Diego está ali, vai ser o nosso espécie de caçulinha do programa, né? Mas o professor estava dizendo o seguinte, a sensação que eu tenho é que a renovação carismática trouxe um novo ânimo, um amor, uma proximidade com Deus, né? Um fervor, mas tinha uma carência de firmeza na fé, de doutrina. Exatamente. E o senhor percebeu isso em algum momento e quis
se dedicar, colocar o seu serviço para isso? Exatamente, Oswaldo. Eu acompanho a renovação desde o começo com o Padre João, de 1973, são 40 anos, né? E eu notei exatamente isso, né? Porque eu comecei a perceber que algumas pessoas eram renovadas na renovação, mas depois alguns começaram a virar protestantes. Muitos, né? Aí eu comecei a ficar assustado, eu digo que esse povo não tem base, ou seja, tem reavivamento, mas não tem aprofundamento. Então, eu falei para o padre, nós temos que fazer formação, aprofundamento. E foi quando o padre mandou eu dar o catecismo, pela rádio, pela televisão, o Escola da Fé, né? Exatamente para fazer essa base de formação. E olha, graças a Deus, tem aí praticamente 30 anos que eu não faço outra coisa. Inclusive, a própria editora Cleofas, que eu fundei, foi com esse objetivo também. Todos os livros da Cleofas são livros de aprofundamento, mais do que de reavivamento. Agora, a gente chama sempre o senhor carinhosamente de professor, né? O senhor é um professor de áreas exatas. Né? Física e matemática. E esse conhecimento de fé do senhor foi só adquirido assim espontaneamente? Ou o senhor chegou a fazer realmente um curso, fez uma faculdade de teologia? Como é que fiz? Conta um pouco para a gente. Quando eu fiz o meu doutorado no ITA, em 77 até 80, à noite eu fazia um curso de teologia. Porque exatamente eu sentia que, assim como eu crescia a minha cabeça de cientista, eu precisava ter respostas mais profundas sobre a fé, né? Nunca desvinculei a ciência. Isso foi muito bom para mim. Eu escrevi, por exemplo, um livro, Ciência e Fé em Harmonia, porque exatamente eu fiz essa junção das duas coisas na minha vida. Eu me considero, ao mesmo tempo, um homem de fé e de ciência. Uma característica que facilitou esse seu ministério, vamos dizer assim, é a clareza com que o senhor toca nesses assuntos? Oswaldo, eu acho que... Não só o conhecimento, que o senhor conhece muito. Eu costumo dizer uma facilidade de passar isso. Eu costumo dizer que eu nasci para ser professor. A gente nasce com uma vocação. Deus dá uma vocação para cada um e Deus dá os talentos para você exercer aquela vocação. Você é jornalista, então você tem talento para isso. Então, você vê, eu estava na Academia Militar de Agulhas Negras, faltava um ano para sair oficial do Exército, e eu era um cadete, que eu posso dizer, brilhante. Até que o general Meira Matos ficou assustado quando eu pedi meu desligamento. Ele disse: cadete, você tem tudo para ser um excelente oficial do Exército. Mas eu dizia: general, eu quero ser professor. Olha, eu tinha 20 anos de idade. Eu tinha sede de ensinar, eu gostava de ensinar. E quando você gosta de uma coisa, você aprende, você se especializa, entende? E olha, Oswaldo, eu saí da Academia Militar com 20 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu já era professor nos colégios, em Piquete, em Lorena, que eu tinha que pagar a faculdade, que depois cursava... Dava aula de... Matemática e Física. Matemática e Física. Eu procurei uma diretora de um colégio em Lorena, em Piquete, e falei: olha, eu estou saindo da academia, lá se estuda muita física, muita matemática, vocês precisaram de um professor aí e tal. E aí, alguns dias depois, a diretora bateu em casa: olha, eu estou lá com a minha professora de física, se afastou por gravidez, né? Licença de gestante, e eu estou lá com os 3 anos do colegial sem professor de física. E olha, eu não era formado ainda. Mas o Estado aceitava que quem já tivesse era chamado de professor provisório. E aí já com 21 anos de idade, com 22 eu me formei, porque eu aproveitei toda a bagagem da academia, formei em Itajubá e prestei concurso para a Universidade Federal de Itajubá para ser professor. Isso em 72, quer dizer, e nunca mais eu deixei de ser professor. O senhor falou que começou, desculpa, o senhor falou que começou na Rádio Canção Nova. Comecei. Começou na Rádio Canção Nova. Aliás, junto com você, né? Tinha um programa à tarde que respondia as perguntas. Era um Pergunte e Responderemos. Era o Pergunte e Responderemos na rádio. Era, na rádio. Antes já tinham no Coração da Igreja, 6h30 da tarde, não? Ou foi depois? Eu acho que foi meio... Simultaneamente. Concomitante, E o que nesse tempo todo, que assunto que o senhor acha que foi mais
repetitivo, talvez, ou mais Oswaldo, você reincidente. lembra? Ali caía pergunta. Olha, eu enchi um caderno assim, de perguntas que o povo fazia. Porque naquele tempo não tinha ainda o computador funcionando online e tal, então eu recebia por carta. Eu me lembro até que o senhor falava assim, vamos fazer um livro no futuro sobre isso. Eu recebia cartas, as cartas eu transcrevia para um caderno, levava para o programa com você, e ali, olha, é como hoje. Hoje eu estou fazendo perguntas e responderemos. Teve uma vez a produção me disse que tinha negócio de 3.000 perguntas para ser respondidas. E aí tem pergunta de tudo que é jeito. A maioria das perguntas envolve questão de casamento, família, educação de filhos, entendeu? Mas também muitos problemas assim, na parte da doutrina. Vamos dizer que lá nesse programa é algo mais superficial e aqui no Escola da Fé o senhor aprofunda, é isso? Aqui é uma escola, né? Então aqui eu procuro fazer assim, capítulo 1, capítulo 2, entendeu? Procuro dar uma sequência. Eu pego um assunto, destrincho ele um longo tempo, depois mudo de assunto, né? Porque até talvez isso tenha sido um problema no início da renovação carismática. A falta de uma sequência, de um processo, de uma metodologia. E havia aquela proximidade com a Bíblia, mas até muito... fez, né? A renovação, ela criou os ministérios de formação. Mas é que esse nosso Brasil é muito grande e o nosso povo também, Oswaldo, você sabe, nem sempre tem assim, uma formação cultural que facilite um aprofundamento. Então, tudo isso que a gente faz em rádio, em televisão, é para ir levando esse povo devagar. Você vê que eu caminho devagar com a Escola da Fé, porque você tem aluno aí que é criança, tem aluno que é jovem, tem aluno que é doutor, tem aluno que é quase que analfabeto. E no Pergunte e Responder, o senhor falou justamente isso, né? Então, para chegar lá tem que ir todo dia um pouquinho, cada dia um pouquinho mais. Exatamente. Esse é o segredo. Mas a gente vai vendo que vai dando resultado, né? Pelos e-mails, a gente vê que a gente vai tirando as dúvidas do povo, isso é muito importante. Professor Felipe Aquino, hoje o Escola da Fé especial, 15 anos, fazendo uma surpresa aqui, invadimos o espaço do professor, ele está completando hoje 65 anos de vida. Que projetos o senhor tem ainda pela frente? Não tem mais nada, não. O que já está aí, Olha, eu, graças a Deus, eu trabalho bastante, né? E aqui na Canção Nova, né? Segunda-feira eu dou aula na teologia, história da igreja. Terça-feira eu dou aula lá em Queluz e Areias para os noviços, que eu dou o catecismo da igreja. Quarta-feira eu faço o Pergunte e Responderemos, quinta-feira a Escola da Fé, sexta-feira normalmente eu já viajo para os encontros de final de semana, né? E escrevo para revistas. O senhor vai estar em algum encontro nesse final de semana, não? Eu estou no encontro em Lavrinhas, encontro de casais em Lavrinhas no sábado. Verdade. E mais livro? O senhor está neste momento... livro eu estou sempre escrevendo, né? Livro é a minha... Porque o livro é uma das melhores maneiras de você fazer formação, né? Porque o livro, a pessoa... você sabe, né, Oswaldo? Não acaba, né? Eu tenho um livro de quase 100 anos de idade, que é do meu pai e da minha mãe, está lá, né? O livro é um instrumento maravilhoso. Então, como eu me formei muito com os livros, então agora eu procuro também passar para os outros. Qual que é o livro que o senhor está escrevendo agora? Eu estou escrevendo agora, eu estou escrevendo 3 livros ao mesmo tempo. 3 livros? E não tem muito projeto, olha só. Eu estou escrevendo um livro que é... Imagina se tivesse. História da Igreja. História da Igreja. Porque são 3 volumes. Na verdade, é um livro texto para o curso que eu dou de História da Igreja no Seminário de Teologia. Eu estou escrevendo um livro, praticamente acabei um livro sobre a morte, o sentido cristão da morte, né? Porque eu escrevo sempre um livro, Oswaldo, em cima de uma demanda. Quando eu percebo que tem muita pergunta, entende? Aí eu vou escrever um livro nessa direção, tá? E eu vou trabalhando assim, por quê? Porque às vezes a cabeça da gente é engraçada, né? Ela pensa um pouco aqui, pensa ali. E estou trabalhando um livro para a terceira idade. Terceira idade? A alegria na terceira idade. O Brasil está começando a ficar com muitas pessoas da minha idade, você sabe disso. E essas pessoas, muitas vezes, viúvas, acham que a vida acabou. Não acabou não. A vida só acaba quando a gente morre. Então é preciso mostrar o sentido da terceira idade, né? Então estou trabalhando também num livro desse e outras coisas que vou... Quantos livros o senhor já escreveu?
de 70 a 80, não sei exatamente quantos, por aí. Eu queria, por favor, professor, vamos dar um trabalhinho para os nossos câmeras aí. Queria uma salva de palmas de quem está aqui hoje, mais uma vez, ao professor Felipe Aquino. 65 anos esse homem de Deus, hein? Coisa bacana. E nós vamos fazer o seguinte, não sai daí não, porque, olha, é um intervalo rápido. Você sabe que nesse período eleitoral tem que colocar aquelas propagandas, né, todas. Então a gente tem que fazer uma pausa rápida por causa disso também. E olha, a gente volta também rápido, porque depois do intervalo tem a entrevista que o professor Felipe Aquino fez com o Monsenhor Jonas Habib. Imperdível, já no Escola da Fé Especial, 15 anos. Oh, beleza.